dia, meus amores. Vamos começar nossa aula, né, de história, onde nós vamos ainda continuar falando sobre os costumes, né, de uma pessoa, né, das pessoas, então dos grupos, né, de uma cidade. Então hoje nós vamos falar sobre pessoas e lugares, né, sobre os costumes. Na semana passada a gente viu sobre os costumes das pessoas, hoje nós vamos ver sobre os costumes de lugares, né, e de pessoas desses lugares. Aí na página 34 tem um texto sobre falando de um costume de uma cidade na Bahia, certo? Então nós vamos ler esse texto e depois nós vamos responder de acordo com ele na página 35, tá bom? Então eu vou ler. As caretas do Mingau de Saubara. Então essa cidade de Saubara, ela fica na Bahia. Então nós vamos ler sobre o que são as caretas do Mingau. Tá? É um costume que eles têm, né, nessa cidade lá na Bahia, onde em mais de séculos, ou seja, mais de 100 anos, né? Séculos é 100 anos. Então, ó, a palavrinha já fala, ó, século, né? Lembra o número 100. Então, toda vez que a gente fala em séculos, significa o quê? 100 anos, né? Então, vamos lá ler. Ó, as festas também ajudam a contar a história das pessoas. Um exemplo disso é o cortejo das caretas do Mingau. Ou seja, cortejo são o que? As pessoas saem na cidade, né? Andando, cantando, né? Então, aí é o cortejo, tá? Do Mingau. Esse é o nome dado a esse cortejo nessa cidade. Essa é uma festa popular que ocorre há mais de um século, ou seja, há mais, né, de 100 anos. No município de Saubara, Bahia. Todos os anos, durante a madrugada de 2 de julho, então toda madrugada de 2 de julho, as mulheres de Saubara saem pelas ruas caracterizadas como fantasmas e carregando panelas com mingau. A festa é uma homenagem à participação das mulheres nas batalhas contra os portugueses entre 1822 e 1823. Na época, elas se fantasiaram de fantasma para assustar as tropas portuguesas e levar mantimentos, né, ou seja, comida, alimento, água, né, e munição escondidos em grandes panelas de mingau aos soldados baianos, ou seja, elas, né, levavam o quê? Mantimentos, né, comida, água, e também levavam munição, né, para as armas, só que elas levavam isso escondido em uma panela fingindo que era mingau. Então, por isso elas saem nessa passeata com uma panela de mingau, tá bom? Então, vamos lá. Por meio do cortejo, as mulheres mais velhas de Saubara ensinam essa história às mais novas gerações, ou seja, as pessoas mais velhas, né, as avós, as tias, elas vão ensinando para as mulheres mais novas da família. Então, quem faz esse cortejo sempre são as mulheres. Por que sempre são as mulheres? Porque elas estão representando, né, essas mulheres que lá atrás, lá na batalha, né, contra os portugueses, elas levaram esses mantimentos e essa munição. Então, é uma homenagem, né, na verdade, a essas mulheres que tiveram a coragem, né, de enfrentar os portugueses, levando munição, né, e mantimentos dentro da panela de mingau. Então, apenas as mulheres, elas participam desse cortejo. E isso vai passando de geração a geração, né? Ou seja, vai de mãe para filha, né? Então, aí, todas as mulheres da família que, na verdade, participam desse cortejo, né? Ó, aqui embaixo no quadrinho tá mostrando, né, a figura de como elas andam na rua, né, com pano cobrindo o rosto, como se fosse realmente um fantasma. Então, tá aí, ó, as caretas do mingau são acompanhadas pela comunidade de Saubara, que cantam e tocam instrumentos musicais. Essa foto é de 2015, né? Então, toda a comunidade, todo mundo da cidade, né? Eles ficam na rua esperando o cortejo passar para poder eles ver, né? Como que está sendo. E também cantando e tocando para que fique bem animado, né? E na página 35 tem outra foto. Aí tá, ó.
concentração do cortejo das caretas de Mingau em Saubara, Bahia. Foto de 2015. O cortejo sai pelas ruas a partir das 3 horas da manhã. Para iluminar os caminhos, as caretas usam tochas, né? Ou seja, eles levam, né, um tronco, que na ponta do tronco tem o quê? Tem fogo para poder iluminar o caminho, tá bom? Então, agora que a gente já viu um pouquinho sobre a história, né, sobre o costume, né, dessas mulheres lá nessa cidade da Bahia, nós vamos responder de acordo com o que a gente leu. Na número 1, a gente vai lá atrás no nosso livro, na página 131, nós vamos destacar e vamos montar aí, né, a careta que tá lá do cortejo, uma participante. Como que nós vamos fazer? Tem os números azul e os números vermelhos, certo? Vou mostrar para vocês. E aí vocês vão colar os números iguais, ou seja, vocês vão colar o vermelho no azul. Tá bom? Olha aqui, na página 131, tá aqui, ó, vocês vão destacar e aí vocês vão colar, tá vendo? Ó, esse lado tá vermelhinho, esse ladinho tá azul, então vocês vão colar. Número 1, azul no vermelho. Número 2, azul no vermelho, vocês vão montar. E vocês vão desenhar, né, a careta e vão encaixar. E depois vocês vão colar esse desenho, né, lá no caderninho de história de vocês. Fazer o cabeçalho, tudo bonitinho, colocar o número da página 35, exercício número 1, tá bom? Pra gente saber qual é o exercício e vão colocar lá esse representante da careta, tá bom? Então, é assim que vocês vão fazer, vão colar a bolinha azul na bolinha vermelha, porém tem que ser o mesmo número 1 no número 1, número 2 no número 2. E o desenho tá lá em cima, como que deve ficar, tá bom? Na página. Número 2. Qual a importância do cortejo das caretas do Mingau para a representação da história de Sarubara? Ou seja, o cortejo da careta, ela representa o quê? Um episódio importante na história de Sarubara, né? Por isso que existe esse cortejo, né? Porque eles ali estão homenageando as mulheres, né, que tiveram a coragem de levar os mantimentos e também levar as munições aos soldados, né? Então, o cortejo ele está representando um episódio importante da história. Na número 3, tá assim: no município onde você mora, há cortejo ou outros festejos na rua, o que eles comemoram? Que história eles contam? Eu vou falar para vocês, tá? Não sei aí onde você mora, se tem ou não tem. Mas aonde eu moro, sempre quando é perto da Páscoa, né, tem aqui perto da minha casa, onde eles representam a paixão de Cristo, né, a crucificação de Cristo. Então, onde todo mundo, né, saem pra rua para poder ver um teatro na rua. Eles fazem um teatro representando a crucificação, né, de Jesus. Então, aqui onde eu moro, tem uma representação importante, né? Aí você vai falar se aí no seu bairro existe ou não existe uma representação. E se existir, você vai escrever qual é e o que representa. Se não existe, você vai colocar apenas não, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Leem com mais atenção, tá bom? Junto com a mamãe e com o papai. E qualquer dúvida, eu estou na plataforma para poder responder para vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula.